Muito boa tarde, caros colegas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do excelentíssimo Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Professor Dr. Hélder Pereira, tenho a honra de declarar o início da cerimónia de abertura do Congresso Português de Cardiologia 2024. Estar junto de vós, era esse o nosso desejo, depois de 2 anos em que isso não foi possível. Irá usar da palavra a Presidente do Congresso Português de Cardiologia 2024, a muito estimada Doutora Luísa Branco. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Excelentíssimo Senhor Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Professor Dr. Hélder Pereira, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Dr. Eduardo Oliveira. Excelentíssimos membros da Comissão de Honra da Sociedade Portuguesa deste Congresso Português de Cardiologia, caros congressistas. É para mim uma honra estar aqui e um desafio também
presidir a um congresso de cardiologia que ainda por cima marca os 50 anos de cardiologia, de congressos. Estes congressos são um testemunho de ciência, de investigação, mas também de interação, de festa, de alegria e de comunicação entre todos. O lema deste congresso é Rumo à Evidência e Inovação. Estamos a celebrar, como eu disse, os 50 anos de congressos portugueses, portanto, nós estamos focados na ciência, mas não podemos esquecer de modo algum a clínica. A clínica é fundamental e não só a clínica, como também a interação com o doente, que é a relação médico-doente, que às vezes esquecemos, mas que é fundamental na nossa profissão. Não quero deixar de agradecer a presença de várias figuras ilustres como membros da nossa Comissão de Honra, alguns dos quais eu sublinhei, e que, entre eles, o professor Filipe Macedo, o professor Lino Gonçalves, a doutora Tavares e outros, o professor Luís Novaes, a professora Cristina Vaz de Almeida e muitos outros que aceitaram pertencer a esta galeria que nos distingue. Não posso deixar de dizer que este congresso vive, sobretudo, do esforço e da atividade, da inovação, da juventude, da Comissão organizadora, aos quais eu agradeço a todos, especialmente aos que estão presentes, mas também a quem, por motivos de força melhor, não podem estar aqui. Temos uma das nossas membros, bastante ativos da nossa comissão organizadora, teve recentemente uma criança. Tenho também que dizer que o nosso programa científico resulta de uma interação entre a comissão organizadora e todo o resto da comissão científica, que são os vários grupos de estudo, associações e núcleos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. A faculty internacional que nós temos são 24 membros, só 2 estarão online, todos eles aqui estão, mais ou menos 1/3 são mulheres, temos, eu direi, de vários continentes e muito nos agrada a sua presença. Eu vou dizer só algumas palavras em inglês. I want to thank the international faculty to have been in our Congress. I hope you enjoy so much to have been here as we enjoy your expertise and all the share that we have, because we always share conversation, we share knowledge. We give you knowledge, but you also give us knowledge. Entre estes participantes temos colegas do Brasil, colegas Palopes de Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé. Temos o professor O, que está nos Estados Unidos, mas originariamente era da Coreia. Temos pessoas, portanto, de todo o mundo. Tivemos, nos agrada que este congresso tenha permitido que haja uma comprovação da vivacidade da cardiologia portuguesa. Tivemos 596 abstracts recebidos, dos quais 80% foram aceitos, e deles mais ou menos 1/5 foi para comunicação oral e os restantes foram como cartazes. Os casos clínicos de imagem recebemos 151, dos quais mais ou menos 20% foram aceitos, sendo 26% aceitos como casos clínicos, precisamente para a tal componente clínica que é importante não esquecer. Fizemos 6 sessões de casos clínicos e uma sessão de casos de imagem. Das 6 sessões de casos clínicos, uma delas é Ask the Stars, em que portugueses apresentam e as nossas stars internacionais vão discutir esses casos. O programa científico é composto, eu destaco o ciclo de atualização em medicina cardiovascular da responsabilidade do professor Ricardo Fontes de Carvalho, que agradeço o esforço e a colaboração que teve connosco. Depois temos mesas redondas, conferências, casos clínicos, controvérsias, 3 secções de inovação, dado o título, mas ela existe em todo o programa. Tivemos simpósios institucionais com a Sociedade Brasileira, a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana de Cardiologia. Temos também a distribuição de prémios e bolsa, das quais 7 estão dependentes do Congresso Português de Cardiologia, uma sessão de quiz e depois, à parte do programa científico, também temos sessões patrocinadas pela indústria, como sejam simpósios, tutorial, sessão de hands-on, que eu
defendo e acho que é uma inovação no modo de apresentar este patrocínio da indústria e uma exceção que já se mantém da testagem da lipoproteína A. Estes são as bolsas que vão ser entregues e prémios, dos quais, como eu disse, 7 foram dependentes do Congresso e foi aqui que foram distribuídos. Destes eu destaco a bolsa dos 50 a 75 anos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que tiveram o patrocínio da Bial, que faz hoje 100 anos, e por isso eu também lhe dou os parabéns e também o agradeço ter colaborado connosco nesta patrocínio à investigação cardiológica. Falo ainda numa ação de solidariedade que tivemos, já não propriamente do Congresso, em que pedimos a todos, não tivemos tanto patrocínio como gostaríamos e, portanto, estendemos a fase de angariação de fundos até ao final do Congresso. Vão lá ao site, vejam Um Coração para Todos e deem os vossos patrocínios, poucos ou muitos, que depois serão distribuídos por estas 3 entidades, que é a Associação Portuguesa do Síndrome de Asperger, Coração Feliz, que são doentes com cardiopatias, particularmente, muitos são crianças, alguns com transplantes cardíacos, e a Associação das Aldeias de Crianças SOS, que seguramente necessitam do apoio de todos. Fizemos também, no dia 17 de abril, na antevéspera do Congresso, uma ação de mass training em suporte básico de vida numa escola em Quarteira. Na sequência disso, demos um desfibrilador à escola, que ainda não o tinha, e penso que assim deixámos uma marca aqui, que esperemos não seja necessário usar, mas pode ajudar-nos a salvar vidas. Também nessa altura foi começada a distribuição de um livro feito com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, muito implementada pela doutora Sílvia Monteiro, da direção e da comissão organizadora, que é um livro infantil sobre suporte básico de vida e que se chama Vou-te Salvar. Tivemos 8 cursos pré-congresso, todos muito interessantes, excelentes e, como podem ver, com uma grande assistência. Finalmente, não propriamente da organização do congresso, mas paralela, vamos ter uma corrida e caminhada 10 km, caminhada de 5 e corrida de 10 km, que será amanhã a partir das 6h30, até, eu penso que às 7 horas de hoje ainda se podem inscrever, depois daí já não é possível, e em que há uma interação com a população, porque não só congressistas como a própria população pode patrocinar e pode entrar nesta atividade em prol do exercício físico, e estas corridas foram iniciadas pelo Dr. Miguel Mendes, aqui há alguns anos. Não posso deixar de agradecer os nossos parceiros organizacionais, a Get Done, Tucano, a New, Fórmula, RXF e Shakeit, e temos ali o secretariado, a informática, a decoração, a nossa agência de divulgação e de comunicação, a RXF são os audiovisuais, a Shakeit é da aplicação. Esqueci-me, quando falei na comissão organizadora e na comissão científica, de referir, mas deixei para aqui de propósito, os elementos da sociedade, funcionários da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de que eu destaco o Dr. Paulo Maguejo, a Alice Brazão e também a Antonieta Correia, mas todos eles, de algum modo, ajudaram a formar e a criar este congresso. Não posso esquecer, da last but not least, o patrocínio da indústria farmacêutica, sem a qual nós não poderíamos ter chegado aqui. Nós queremos sempre mais, mas temos que saber que os tempos são outros depois da pandemia, não é a mesma coisa, mas agradeço sinceramente aos vários, aos Platina, aos Gold e aos parceiros, dentro das suas possibilidades, colaboraram connosco. Finalmente dizer que espero que este congresso, no final, vocês cheguem ao fim e dizem que foi um congresso excelente e muito obrigada a todos. De seguida, usará da palavra o excelentíssimo Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, professor Hélder Pereira. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Dr. José Manuel Almeida, em representação da Sra. Ministra da Saúde e Diretor Clínico da ULS do Algarve. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Dr. David Pimentel.
excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Dr. Eduardo Infante Oliveira, excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Português de Cardiologia, Dra. Luísa Branco, ilustres elementos da direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, prezados membros da Comissão Organizadora do Congresso Português de Cardiologia, dear representatives of the Scientific Societies, dear International Faculty, excelentíssimos membros da Comissão de Honra, caros convidados institucionais, excelentíssimos congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Estamos a comemorar os 50 anos do Congresso Português de Cardiologia e 75 anos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e temos motivos para nos orgulharmos do sucesso desta sociedade como uma das mais robustas sociedades médicas em Portugal. Um primeiro agradecimento à doutora Luísa Branco e a toda a Comissão Organizadora pelo árduo trabalho de pôr em pé este evento, que para além da vertente científica é também um momento de confraternização entre todos nós e, no fundo, a festa anual da cardiologia. Agradecer também aos fantásticos elementos da direção que tanto têm contribuído para as várias iniciativas que temos desenvolvido. Ao contrário da minha experiência anterior na Associação de Intervenção Cardiovascular, onde as coisas aconteciam com rapidez e eram facilmente visíveis, sabia que aqui, e no momento atual, se exigia um trabalho de fundo, sem fogos de artifício, mas consistente, estruturante e com apoio e participação ativa da próxima direção, de forma que as decisões que fossem tomadas fossem estruturantes e de continuidade. A meio do mandato não será nosso propósito apresentar exaustivamente aquilo que já foi realizado, mas não deixaremos passar em revista algumas das atividades e concretizações já desenvolvidas. A comunicação tem estado muito ativa através do website, redes sociais, newsletter. Também iniciámos a publicação de uma série de entrevistas com as principais figuras da cardiologia portuguesa. Destaco o Fórum Desafios da Sociedade da Saúde Cardiovascular na População Portuguesa, com a presença da senhora Eurodeputada Professora Maria da Graça Carvalho, que tem tido um papel importante no tema da advocacy como intermediária entre o Parlamento Europeu e a Sociedade Europeia de Cardiologia, como referirei adiante, e, portanto, na elaboração de planos estratégicos nacionais para as doenças cardiovasculares. Consideramos a Academia Cardiovascular um dos pilares da nossa instituição e, de facto, continua a ser um sucesso na formação pós-graduada em saúde cardiovascular em Portugal e, atualmente, é já uma fonte de sustentabilidade. A Revista Portuguesa de Cardiologia também é um pilar fundamental, agora com um novo editor principal, e estamos a proceder à sua reestruturação para a preparar para as exigências futuras com foco na sustentabilidade financeira e excelência científica. Temos apostado nas relações internacionais, com presença não só em reuniões científicas, como contactos de leadership com as principais sociedades científicas atuais. Não temos dúvida que seremos muito mais fortes juntos que isolados e a comunidade de falantes de língua portuguesa representa 300 milhões de pessoas. Desde o primeiro dia que iniciámos contactos, em particular com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a reativação da Federação da Sociedade de Cardiologia de língua portuguesa e se vão ver projetos tão empolgantes como o Coração em Moçambique. Também estamos empenhados na aproximação à Sociedade Espanhola de Cardiologia e já esta semana acordamos a ser membros da Cúmara Ibero-Americana de Cardiologia. Aproveitei aqui nos slides também para apresentar a doutora Ana Filipe Almeida, que é a nossa diretora executiva. As sociedades científicas também não podem ficar fechadas sobre si mesmas, muito menos uma sociedade como a nossa, que tem a obrigação de se abrir à comunidade através de ações concretas da melhoria da literacia cardiovascular. Nesta matéria, estabelecemos projetos que consideramos muito válidos e fomos inclusivamente agraciados com o Prémio Top Health Awards, com o projeto de literacia em saúde e temos trabalhado de perto com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. No entanto, relativamente ao que inicialmente tínhamos ambicionado realizar, temos sido comedidos, pois fomos obrigados a esfriar as nossas ambições para evitar custos que neste momento não seriam compatíveis, o que não significa que junto à sociedade civil e através de linhas de financiamento específico, externas ou mesmo com parcerias com outras entidades, não se pretenda alargar a ação nesta matéria. Temos também estado em contacto regular com a ADIC, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, e mais recentemente com a agora criada a ACORD, Associação para a Prevenção de Doenças Coronárias. Sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de mortalidade e morbilidade da população portuguesa, a cardiologia não ocupa, quer nos média,
quer na prioridade da tutela o lugar que lhe compete. Dentro das nossas possibilidades, temos tentado colocar a cardiologia portuguesa no topo da agenda, embora o momento não tenha sido o mais favorável, dado só recentemente ter sido nomeada a Sra. Diretora-Geral de Saúde e, nas últimas semanas, a Sra. Ministra da Saúde com plenos poderes de gestão. Esperamos que rapidamente se possa retomar o tempo perdido, visto que não podemos ignorar que, não obstante Lisboa, Porto e Coimbra terem hospitais com cardiologia de topo, no interior do país, muitos hospitais não têm serviço de cardiologia e as políticas tomadas nos últimos anos, algumas potenciadas por nós próprios, só têm contribuído para tornar essas instituições desinteressantes para os jovens cardiologistas que desejam oferecer aos seus doentes uma cardiologia do século XXI. Há também que exigir que a medicina geral e familiar disponha de instrumentos de diagnóstico essenciais para patologias tão prevalentes como a cardiopatia isquémica, a doença valvular e a insuficiência cardíaca. Nesta matéria, também tentámos melhorar a articulação da cardiologia com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar através da assinatura de protocolos de colaboração. A prevenção e a reabilitação são também matérias que nos preocupam. Relativamente à primeira, estamos a trabalhar num projeto muito ambicioso, ainda em fase embrionária e em parceria com a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, que visa mapear de forma muito granular a prevalência de fatores de risco cardiovascular em Portugal. Se concretizar, será algo que, à semelhança do Portos, representará um importante passo na investigação cardiovascular em Portugal e mesmo europeia. A Sociedade Europeia de Cardiologia e a European Alliance for Cardiovascular Health têm enverdado esforços de advocacia e a diferentes níveis. Surgiu assim a nível europeu a iniciativa de criar um plano para a saúde cardiovascular, que já está em marcha. Esta iniciativa já foi abraçada em alguns países europeus, como a Espanha, que foi pioneira, e outros estão a juntar. Nessa linha, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia também está a elaborar um plano estratégico para a saúde cardiovascular em Portugal, focado em áreas prioritárias consideradas como particularmente relevantes ou carentes. Pretende-se apresentar um plano à tutela no espírito que sirva como ferramenta a ser tida em consideração e a usar na definição de políticas e escolhas de saúde na área cardiovascular. No início do mandato, dissemos que um dos nossos desígnios seria a melhoria dos registros, mas já nessa altura considerámos que essa era uma tarefa muito complexa. Possivelmente os registros terão de ser mais pragmáticos, apenas com exportação contínua do número restrito de variáveis, mas com possibilidade de recolha pulsada de informação detalhada para projetos concretos. Temos procurado soluções fora da caixa, em busca de parceiros externos, numa vertente win-win que nos possam ajudar não apenas a conseguir melhor qualidade e levando o patamar científico das nossas publicações, mas também torná-los uma potencial fonte de sustentabilidade para a sociedade. Como disse no início, esta é uma sociedade de sucesso, mas a forma de funcionamento na qual se apoiou durante décadas está esgotada e não garante a sua sustentabilidade. Não se trata do modelo e eficiência de gestão, trata-se do próprio modus operandi, que já não está adaptado à conjectura atual e obriga a que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia rapidamente se reinvente. Décadas de sucesso criaram uma estrutura complexa, digamos, pesada, e que foi muito útil e eficiente no passado, mas que hoje é praticamente insustentável. Os tempos mudaram, presentemente o acesso à informação científica está muito facilitado, a subespecialização da cardiologia leva a cada vez mais a atenção se concentre nos grupos de estudo e associações e que a indústria dos fármacos e dos dispositivos médicos considere mais eficiente o investimento especializado, focado, cirúrgico, ao invés da aposta em reuniões mais generalistas, como são este tipo de congressos. A isto também não é alheio o facto de nós próprios nos estarmos a afastar cada vez mais da cardiologia clínica não ultra-especializada. Os programas e as igrejas classificativas da formação específica deixam transparecer que quem se dedica preferencialmente à atividade assistencial junto do doente acaba por ficar desvalorizado. Se perguntar aos que aqui estão se considera o Congresso Português de Cardiologia um elemento indispensável da atividade da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, estou certo que praticamente todos responderão sim. Sim, pois o Congresso é muito mais que a ciência, é o momento em que nos encontramos, trocamos ideias, nos conhecemos melhor, confraternizamos, como disse há pouco, esta é a festa da cardiologia. Então temos que encontrar soluções para que os mais novos se continuem a rever no Congresso e na sociedade. Tem estado a falar de festa e esta imagem, está ali, possivelmente surge desenquadrado deste conceito, mas a verdade é que temos que ser pragmáticos, numa atitude positiva, mas transparente, e não fugir à realidade.
Mesmo os menos experientes em cálculos financeiros facilmente percebem que este barco terá que mudar de rumo, talvez perder lastro, de forma a voltar a navegar em águas calmas que nos conduzam a bom porto. Juntos, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com os seus grupos de estudo, associações, serviços de cardiologia e indústria, temos que fazer escolhas e urgentes. Pela nossa parte, a direção, não iremos fugir às nossas responsabilidades. Claramente estamos num virado de página na sociedade, mas espero que tenhamos a arte e o engenho de termos tanto sucesso como tiveram aqueles que, ao longo de 75 anos, e passando também por momentos difíceis, conseguiram construir uma instituição de que tanto nos orgulhamos. Para finalizar, um aspecto não menos importante. Estamos numa época em rápida mudança, com o mundo digital, em particular com a inteligência artificial, a entrar em todas as vertentes pessoais e profissionais das nossas vidas, pelo que teremos que saber envolver os colegas mais jovens neste processo, saber ouvi-los, porque ainda maior que o risco da sustentabilidade atual, o maior risco que corremos será a de que no futuro este tipo de sociedades deixe-lhes fazer sentido, no sentido de um universo digital novo. O que for feito terá que ser feito com eles, contando com a experiência dos mais velhos, mas juntando as ideias e opiniões dos jovens que agora estão a iniciar as suas carreiras. Obrigado. O excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, não pode estar presente, mas teve a gentileza de nos enviar uma mensagem em vídeo para a qual peço a atenção de todos. Não podendo estar presencialmente no Congresso Português de Cardiologia, o CPC 2024, não queria deixar de transmitir esta mensagem. A mensagem da Ordem dos Médicos, a mensagem do seu bastonário. Em primeiro lugar, cumprimentando todas e todos aqueles que participam neste Congresso. Cumprimentar o Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o Dr. Hélder Pereira. E cumprimentar também a Comissão Organizadora, na pessoa da doutora Luísa Moura Branco. Felicitar-vos por mais a organização, por mais uma organização deste importante congresso. E a mensagem assenta fundamentalmente em dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a importância que a Ordem dos Médicos dá às sociedades científicas médicas e, fundamentalmente, dá também à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que já tem 74 anos, pouco menos do que a Ordem dos Médicos, que foi criada formalmente em 1939. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem tido um papel absolutamente fundamental e essencial no desenvolvimento da medicina em Portugal, na área da cardiologia, na formação médica, no desenvolvimento do saber, na troca de conhecimento, nomeadamente nestes eventos e noutras intervenções que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem tido, na promoção da investigação e da inovação. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem dignificado, ao longo do tempo, o papel dos médicos, o papel da medicina, em prol de melhores cuidados de saúde. E isso é um aspecto relevante e a Ordem dos Médicos reconhece esta centralidade, reconhece a importância das sociedades científicas. Nós estamos a criar, a organizar um fórum extenso, que vai agrupar os colégios da especialidade, das subespecialidades e das competências. São 92 colégios que a Ordem dos Médicos tem, 48 de especialidades, mais as subespecialidades e as competências, com as sociedades científicas médicas homólogas. Vamos juntar o saber, vamos juntar pessoas, vamos também trocar aqui perspectivas, conhecimentos, vamos dialogar naquele que será certamente o fórum mais importante na área da medicina, na área técnico-científica, na área formativa. Vamos unir pessoas. E isso, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental para os desafios que nós temos neste momento colocados no país e colocados fundamentalmente no setor da saúde.
E depois há aqui um aspecto que eu acho que é muito interessante. O Congresso Português de Cardiologia festeja este ano, tal como a democracia, os seus 50 anos. E é interessante, nós estabelecemos aqui um paralelismo entre aquilo que é uma área da medicina e a democracia que tem 50 anos. Eu quero aqui recordar a todos que não há liberdade sem saúde. Não há saúde sem liberdade. E esta trajetória que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, através do seu congresso, tem desenvolvido nestes últimos anos, é absolutamente fundamental. O sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que festeja este ano também os seus 45 anos, serão comemorados no dia do SNS, a 15 de setembro. O SNS foi criado a 15 de setembro de 1979 na Assembleia da República. É importante não nos esquecermos o papel que os médicos tiveram precisamente na democracia. Que os médicos tiveram diretamente na defesa das liberdades, na defesa da igualdade, mas que tiveram também indiretamente na promoção da saúde em Portugal, levando cuidados de saúde a todos os portugueses, defendendo o acesso para todos os portugueses, para os mais ricos como os mais pobres, para aqueles que viviam nas grandes cidades e que ainda hoje vivem nas grandes cidades e aqueles que vivem no interior ou nas regiões autónomas. Saúde para todos e uma saúde de qualidade. Este é o propósito de todos os médicos. E a Sociedade Portuguesa de Cardiologia soube muito bem defender a causa dos médicos, a causa da medicina. Nós estamos a atravessar um momento particularmente difícil. Dir-me-ão, mas sempre atravessamos momentos difíceis, desde a criação do SNS e até antes, obviamente, da criação do SNS, já que não tínhamos um sistema de saúde, enfim, de acessos para todos aqueles que residem em Portugal. É verdade. Mas o ano de 2024 é um ano muito particular. É um ano em que se iniciou uma reforma, não é bem uma reforma, porque nós já a conhecíamos, das unidades locais da saúde. Um sistema, um modelo de integração dos cuidados de saúde. Tenho que vos dizer e deixar aqui esta posição da Ordem dos Médicos. Nós concordamos, obviamente, com a integração dos cuidados, a ligação dos cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados e até com o setor social. Mas as ULS, infelizmente, têm tido algumas dificuldades e nós sabemos a forma, enfim, apressada como elas foram criadas em todo o país. Ao mesmo tempo desta reforma, e não falando de todas as dificuldades de condições de trabalho, as dificuldades também de condições de trabalho dos profissionais de saúde, dos médicos em particular, mas também do acesso aos cuidados de saúde em todo o país, que nós temos vivido nestes últimos meses, até na segunda parte do ano passado. Estamos a atravessar também aqui um momento de instabilidade política, que tem impacto sobre o setor da saúde, que é um setor sempre muito sensível, em que neste momento temos orientações diferentes para o sistema de saúde. Os médicos, a Ordem dos Médicos, obviamente as sociedades científicas, têm também aqui, devem sentir um peso da responsabilidade. Nós médicos, nos momentos mais difíceis da história do país, sempre estivemos presentes. Estivemos presentes na altura da ditadura, com a publicação do relatório, a grande discussão e a publicação do relatório das carreiras médicas, um documento absolutamente fundamental para, alguns anos mais tarde, a criação do Serviço Nacional de Saúde, em que os médicos estiveram presentes. Os médicos estiveram presentes no serviço médico à periferia, também um elemento absolutamente importante, fundamental para o acesso dos doentes, em que os médicos se espalharam por todo o país para oferecer cuidados de saúde a todos os doentes. Estivemos presentes em momentos difíceis, muito recentemente, na pandemia, aquela que foi a maior crise sanitária de Portugal, do mundo, dos últimos 100 anos,
e os médicos novamente têm que estar presentes. E eu peço-vos que estejam atentos a este momento de grande responsabilidade da classe médica, dos médicos, para podermos salvaguardar cuidados de saúde de qualidade para os nossos doentes, para podermos salvaguardar condições de trabalho dignas para podermos exercer a nossa atividade, para podermos salvaguardar a valorização do papel do médico, precisamente nesse sistema altamente complexo que é o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde na sua globalidade. Eu não me esqueço que os médicos estão presentes no setor privado, no setor social, no setor público, no Ministério da Justiça, nas prisões, nos institutos de medicina legal, no Ministério da Defesa Nacional, enfim, em vários outros ministérios. A Ordem dos Médicos representa todos os médicos. E aquilo que eu vos queria dizer é que nestes momentos de dificuldades temos que saber assumir as nossas responsabilidades. Temos que participar nas soluções. Temos que, por vezes, tomar posições mais consistentes para poder defender aquilo que é a linha técnico-científica adequada para que o SNS, o sistema de saúde, na sua globalidade, opte pelas melhores opções, pelo melhor caminho. Mais uma vez, eu agradeço o contributo que todos os cardiologistas do país têm dado pela dignificação da profissão e para termos uma melhor resposta, uma melhor saúde em Portugal. Muito obrigado e votos de um bom congresso. De seguida, usará da palavra Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Dr. David Pimentel, a quem muito agradecemos a honrosa presença. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu prometo que vou ser extremamente breve. Deixem-me apenas cumprimentar a única senhora que está aqui ao pé de mim, que é a doutora Luísa Moura Branco, e não me levem a mal os colegas, até porque estava a ouvir atrás de mim falar sobre paridade ainda há pouco, então fica na subsoa todos os presentes cumprimentados, desejando que seja uma excelente sessão. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Lolé e muitos parabéns pelos 50 anos do Congresso Português de Cardiologia. Estava a ouvir aqui umas palavras importantes sobre como a liberdade e a igualdade faz bem à democracia e ao mundo em que nós vivemos e ao nosso país. Fará com certeza muito bem ao coração, porque foi a partir desse momento que vocês começaram a ter congressos para a partilha. E este é o gesto mais nobre que pode existir em qualquer profissão, em qualquer atividade que desenvolvemos, é a partilha genuína do conhecimento, do saber, da experiência, de uma forma genuína partilhada. Aliás, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o 17º e diz precisamente respeito às parcerias. Mas não foi por isso que vim aqui falar sobre o Conselho de Lolé. Sejam bem-vindos, estamos aqui na lindíssima Vila Moura, que todos deverão conhecer, mas o Conselho de Lolé, para além de Vila Moura, tem muito mais. A Marina de Vila Moura, que está aqui mesmo ao lado, foi 7 vezes premiada como a melhor marina internacional e mesmo assim continua a não se ficar por aquilo que fez até à data. Vocês se verem, está aqui um grande investimento a ser feito para mais postos de amarração de embarcações. Mas falando daqui do Conselho de Lolé, vocês têm 13 km de praia, que não preciso dizer que provavelmente todos conhecerão Vila Moura, Quinta do Lago e Val de Lobo. Desafios, e é o repto que em nome do Presidente Vítor Aleixo eu deixo aqui para todos vós, que façam alguns quilómetros para o interior do Conselho de Lolé. São só 764 km quadrados, com uma diversidade incrível, e já vos vou falar um pouco mais sobre a cidade de Lolé. Vi aqui a cidade onde eu vivo, que é em Quarteira, desde os meus 6 anos de idade, e tocaram-me já no meu coração, mesmo, enfim, no sentido figurativo, que fico feliz por isso, porque estava aqui uma das minhas filhas presente naquela escola de Quarteira, naquela sessão que desenvolveram, e muito obrigado e bem-ajam por isso. Só dar-vos nota sobre o Conselho de Lolé. Façam um favor a vós próprios, que é afastarem-se ligeiramente do litoral, começar a conhecer o interior, aquilo que é genuíno, aquilo que é tradicional, aquilo que é típico, a começar logo na cidade de Lolé.
E se quiserem ficar apenas com uma referência, para não vos inundar com muita informação, a aldeia de Alte, que é uma das aldeias mais lindas de Portugal, sem sombra de dúvidas. Já volto a esse tema, falando agora sobre saúde e manifestamente pouco. Apenas mais um minuto, vocês têm mais do que fazer do que ouvir uma pessoa que, por cima, tem um pelouro financeiro e vem falar aqui de saúde. Nem tudo são números, as pessoas são muito mais importantes do que isso. Mas, verdadeiramente, a partilha que queria fazer convosco é: LOLE, o Conselho de LOLE tem o cluster da saúde muito bem evidenciado naquilo que é a sua estrutura de investimentos. E sobre investimentos aí posso-vos falar. Neste preciso momento, há um grande investimento na ordem dos 5 milhões de euros a ser desenvolvido na cidade de LOLE, onde ficará o acesso central, onde ficará uma unidade de cuidados continuados, onde ficará a unidade de saúde familiar Lauroé e onde ficará um centro de saúde universitário. Está precisamente para terminar essa obra a breve trecho. Há outro grande investimento em vista, que é o Centro de Competências para o Investimento Ativo, também na cidade de Lolé, que será um investimento na ordem dos 8 milhões de euros, muito estruturante para aquilo que é algo absolutamente estratégico, que é o investimento ativo no mundo, no país e em particular aqui na região do Algarve e no Concelho de Lolé. Logo ao lado haverá um grande edifício municipal que será dotado para a investigação científica, para as ciências biomédicas. Talvez o maior investimento público municipal do Concelho de Lolé será nestas áreas. Não menos importante, mas absolutamente vital, algo que aconteceu há 2 dias atrás. Foi inaugurado o Centro de Testagem e de Cirurgia, que eu não vos sei dizer tecnicamente quais são os equipamentos, mas é um centro de simulação e testagem para os profissionais que naturalmente aprenderão com todos vós e que estão no início da sua vida profissional e mesmo aqueles que já fazem cirurgias diariamente e que tenham que aperfeiçoar os seus dotes. Portanto, basicamente dizer-vos que Lolé está a investir fortemente numa área que é a saúde. Nós temos que diversificar a base económica daquilo que é a região do Algarve. A região do Algarve não pode viver exclusivamente do verão e do turismo e é nesse sentido que é uma área absolutamente nevrálgica à saúde e que o Concelho de Lolé está a investir. Que seja 2 dias muito profícuos, que haja uma partilha genuína de conhecimento, de saberes e de rede de contactos e que voltem a Lolé. Se não tiverem a oportunidade neste momento, que eu compreendo com 2 dias intensos, de conhecer o interior, façam um favor, da próxima vez que cá estiverem, viajem 10, 20 minutos, porque o Algarve tem 200 km de costa, mas tem umas áreas maravilhosas no interior também para conhecerem. Bem-ajam, saúde para todos. Obrigado. Com terminadas as obrigações protocolares, teremos de seguida a honra de ouvir um biólogo e escritor consagrado que dispensa qualquer apresentação e que nos falará sobre a complexa e apaixonante interação entre o coração, as emoções e o ambiente. Peço-vos uma entusiástica salva de palmas para o nosso conferencista Mia Couto. Boa noite a todos e a todas. Vou ser breve. Eu tenho uma obsessão de não pesar e que essa pegada que eu deixo seja alguma coisa que nem se nota, nem eu próprio noto. Eu quero agradecer esta abertura que vocês tiveram para convidar alguém que é uma outra voz, que é uma outra sensibilidade, que vem de um campo diferente. Quero dizer-vos que isto é para vos tranquilizar, não sou só biólogo, eu também sou uma pessoa séria. Eu não sou só escritor, sou uma pessoa séria, sou biólogo também. E cheguei mesmo a tentar ser médico, quer dizer, infelizmente para a medicina, infelizmente para mim não aconteceu. Eu inscrevi-me na Faculdade de Medicina de Maputo, na altura era Lourenço Marques, em 1972, e eu acho que a única vez que eu fui a uma aula de anatomia, porque havia anatomia descritiva no primeiro ano e histológica no segundo, a primeira vez que eu fui a uma aula, na sala de anatomia, o professor disse, olha, escolham um órgão, eles chamavam uma peça anatómica, não? Para que apresente na próxima sessão, na próxima semana. Eu estava naquele estado total de ignorância que nem sequer sabia escolher coisa nenhuma. Então os meus colegas que estavam atrás de mim começaram a sugerir coisas, fígado, pulmão, baço, etc. E havia uns que eram mais assim, audíveis. Disseram, escolhe uma articulação que é o mais simples.
E sugeriram nomes, acrómio, clavicular, sacroilíaco. E aquilo para mim era uma enorme confusão para quem era completamente alheio a estas coisas, que eu anunciei com uma certa firmeza: já escolhi professor. E ele perguntou qual então a articulação. Eu disse: articulação temporofemoral. E aí o professor repetiu temporofemoral como se fosse uma coisa realmente absoluta, e disse: estás dispensado. E eu perguntei, estou dispensado da prova? Ele disse: não, do curso inteiro. Então, eu acho que o que me manteve na faculdade durante aquele tempo era que a Patrícia também, a minha mulher que está aqui, que é médica, que ela é uma pessoa realmente séria, e acabou o curso, e eu, para mal dos meus pecados, a Patrícia, eu acho que ela notava tanto a minha presença como o corpo humano notava a presença da tal articulação temporofemoral, né? Portanto, eu não existia. Mas lembro-me bem que o último exame que eu fiz foi de histologia, e quando assinei o meu nome na ficha do exame, o professor avisou-me: olha, esqueceu-se de colocar a data do exame. E eu também não sabia que dia era aquele, mas eu perguntei que dia que é. Ele disse: é uma data que você nunca mais vai esquecer, é 25 de abril de 1974. Foi aí que eu me despedi de vez da faculdade, e ela de mim. Então eu fui, durante 12 anos, fui jornalista, e 12 anos depois, no mesmo dia em que eu decidi regressar à universidade, telefonei aos meus pais para dar a boa notícia que eu voltava aos estudos. Mas quando confessei que tinha trocado medicina pela biologia, a minha mãe, que sonhava muito ter um filho médico, suspirou fundo e perguntou: meu filho, tu já és poeta e agora foste escolher um curso que não serve para nada? Não? Então, talvez esse curso tenha servido para eu me aproximar de uma certa maneira da medicina, porque a escrita é um modo de eu me curar a mim próprio, e é um modo de eu partilhar isto que me parece que é uma terapia, que é a escrita em poesia, a escrita literária, porque essa escrita põe em relação esta multidão que existe dentro de nós próprios. Não é? Eu fiz de tal maneira apontamentos, isto é a minha 10ª edição destas 4 folhas, de tal maneira eu reescrevi que agora não consigo perceber o que é que está aqui, mas eu vou tentar. Eu acho que fiquei com uma certa inveja, há um mau sabor em não ter acabado o curso, no fundo. Eu noto que isso existe, porque no tempo em que já éramos casados e ainda havia telefones fixos, tocava o telefone e ia correr, porque já sabia que era um doente a ligar para a Patrícia, não? E eu fazia logo ali uma triagem para o posterior encaminhamento, né? E percebi que havia o segredo era um tom assertivo, não? Uma coisa eu fazia perguntas: tem febre? Sinais de dispneia? Rebate ganglionar? Eu decorei umas palavras, então. Evidentemente que depois eu explicava às pessoas o que é que se passava, mas eu percebi que se eu usasse outros termos, por exemplo, se em vez de dispneia eu dissesse falta de ar, esse investimento que alguém que está doente faz no quem vai escutar, não é? Esse paciente não sentiria esse alívio imediato que eu acho que aquele meu telefonema fazia com aquele meu ar assertivo. Não é? Eu surgia como essa entidade salvadora que os doentes precisam de ouvir. Quando comecei a visitar Portugal, eu percebi que havia aqui uma cultura diferente em relação à doença. Havia mesmo uma espécie de um passatempo comum que consiste na disputa de quem é que tem mais doenças e quem é que tem mais doenças em casa e na família. E eu perdia sempre essa competição, porque as minhas doenças eram de baixa categoria. Eu tinha gripes, resfriados e azias, etc. Até que há 16 anos atrás, uma colega vossa que trabalha em Maputo diagnosticou-me uma taquicardia paroxística supraventricular. Eu adorei este nome, porque é muito mais que a doença. Porque a partir dali eu subi muito no ranking, não é, do campeonato, desse campeonato de lamentações. Não é? E há de facto
esta coisa que eu notei que aqui em Portugal existe uma espécie de exorcizar o mal, nomeando, digamos, dizendo. Eu fico feliz que se tenha descoberto, me parece que é uma descoberta comprovada, que uma das melhores formas de prevenir doenças cardiovasculares e outras é ser feliz, é ter amigos, é amar, é ser amado, é sorrir. Então este vínculo entre felicidade e saúde interessa-me muito, e é isso que eu vou rapidamente aqui, felizmente os escritores não têm campanha eleitoral, não precisam de fazer grandes discursos, mas o que irei fazer aqui é partilhar convosco alguns episódios que vivi em Moçambique. Parece que isso será mais honesto da minha parte do que provavelmente dizer o que é que eu penso sobre o mundo, ou sobre isso são assuntos meus. Mas eu viajava em Moçambique em 1976, um ano depois da independência, e fiquei bastante doente. Eu estava no interior da província de Tete e precisei de ir a um hospital. Nessa altura, a crise dos hospitais era absoluta em Moçambique, não havia médicos, e fui atendido num hospital por um médico português muito, muito simpático, de uma gentileza absolutamente extraordinária. Mas depois soube que ele era de medicina pública. Ele era a primeira vez, eu acho que era o primeiro dia que ele fazia clínica, não é? E eu precisava dessa coisa que é essa entidade que de repente, só pelo poder que tem da palavra, da certeza, etc., me curasse logo. E não era exatamente a pessoa certa, porque durante a consulta, para já, naquele período, tratávamos todos por camaradas, e ele começou a chamar-me o camarada doente, e eu chamava-lhe o camarada doutor, e estávamos assim numa espécie de uma relação de igualdade, não é? De paridade, e eu que sou um inveterado hipocondríaco, não é? Comecei a sentir que ele, naquela gentileza, parecia-me uma vacilação. Então eu comecei a dizer, não sei, camarada doente, pode ser o quê? Você está com febre? Há tanta coisa, não é? Tanta coisa que pode ser. O que é que acha? O que é que acha o camarada doente? E eu, de repente, perguntou, acha que vamos fazer análise? Eu disse, pode ser, eu acho que sim. Então, pode ser uma ideia. E, na verdade, eu comecei-me a sentir pior. E para mim já se estava a discutir aquilo que era uma espécie de modalidade do pós-mortem, da minha própria autópsia, né? E no dia seguinte, isto aqui é importante para esta intervenção, o camarada doutor, que se chamava Oscar Monteiro, passou pelo meu hotel e fez uma coisa que eu não esperava que um médico fizesse. Ficou ali sentado e conversamos e construímos uma amizade que durou até ele morrer. E sempre que eu o encontrava, ele queria saber-me, e aí já contou mais assertivos, mas estás mesmo bem? Eu até ficava preocupado se ele estava a encontrar alguma coisa de mal no meu rosto ou qualquer coisa. E eu dizia, não, se calhar estou cansado. E ele insistia, é mesmo cansaço. E eu percebi que havia ali uma coisa, essa insistência tinha uma intenção. É porque é muito fácil admitirmos que estamos cansados. Já é mais difícil admitirmos que estamos doentes. Mas o que é realmente difícil é confessar que não estamos felizes. Isso sim. Grande parte das vezes, quando dizemos que estamos cansados, quando dizemos que estamos doentes, grande parte das vezes nós queremos dizer é que não estamos felizes. E estou sempre falando sobre felicidade e saúde. Há duas ou três coisas que eu acho que devo a Moçambique, que é o país onde eu nasci e onde vivo, onde irei morrer, que me parece que ajudam a ser feliz. A primeira é que, em geral, os moçambicanos, quando eu digo os moçambicanos, há de tudo em Moçambique, obviamente, mas estou a falar das culturas rurais que eu conheço, é que não há medo de não saber. As pessoas não têm medo de não saber, não têm medo de não prever, de não serem capazes de prever. Há uma ideia de que qualquer dos fenómenos que a gente possa viver, há uma parte desses fenómenos que é conduzido por forças invisíveis. Portanto, a ideia de tentar fazer que o saber nos dê a tranquilidade do domínio sobre qualquer coisa não está presente.
Por outro lado, não existe em Moçambique, nas culturas de Moçambique, esta fronteira entre o humano e o não humano, entre a natureza e a sociedade, entre o vivo e o não vivo. E há uma convicção absoluta que os mortos não morrem. Os mortos transitam. E a morte é apenas um outro nascimento de um estado de quem depois vai ser o nosso antepassado. Existe também uma ideia diversa da saúde e da doença, e eu vou passar rapidamente, só contando pequenos episódios de como é que isto é ilustrado. Esta ideia de uma ausência de fronteira entre o vivo e não vivo, por exemplo. Eu, sendo biólogo, eu atravesso muitas vezes o meu país, e ali é preciso que saibam, é importante que se saiba isto em Portugal. 60% dos moçambicanos não falam português ou falam como segunda língua. Só 12% dos moçambicanos falam português como sua primeira língua. E são quase todos residentes nas cidades. Portanto, é preciso sempre levar um tradutor. Há 28 línguas diferentes de norte a sul. E temos aqui uma moçambicana, Ivone, não é? Que se chama? E ela vai me corrigir se eu vou dizer uma coisa, porque eu vou dizer uma coisa. Fala xangana? Não. Ok, já não pode corrigir. Então, eu estou no sul de Moçambique e estou a visitar um rio e pergunto como é que se chama este rio. Eu sabia, o rio chama-se Limpopo. E ela respondeu-me assim: vocês chamam este rio Limpopo, mas nós chamamos outra coisa. Nós chamamos Mati Yacunyimba. Quer dizer, a água que fica grávida. Ora, alguém que dá este nome a um rio, isso traduz uma outra coisa, uma outra visão do mundo. É que a água é uma mulher, é uma entidade viva. A água fica grávida, isso quer dizer que ciclicamente existem inundações naquela zona e, portanto, é quase obrigatório ser poeta num mundo em que um rio pode ter esse nome, não é? Vou saltar, que eu prometi que eu seria breve. Vou ver se eu consigo entender o que é que eu escrevi. Sobre os mortos não morrem. Eu perdi o meu pai há uns 14 anos, por aí. E, bom, a minha família é muito pequena, veio do norte de Portugal e saiu numa condição... Não foram propriamente esses colonos que foram para a África. Ele tinha uma história bem particular, em ruptura com o regime, com a família, etc. E, portanto, nós conhecemos muito pouco a nossa família. E a nossa família era aquela, o Adão e Eva, o meu pai e a minha mãe, e depois tínhamos os 3 irmãos. E quando ele morreu foi realmente a grande perda. Foi uma perda em que eu perdi o chão, e eu, nesse dia, eu saí pela cidade de Maputo e há um homem aqui do outro lado da avenida, a minha cena, e eu não sabia quem era, e eu atravesso a avenida e diz-me: o seu pai não partiu, você é o seu pai. E este foi realmente o grande abraço que eu precisava, porque já me tinha consolado de várias maneiras, mas a ideia de que eu posso ser quem já foi, não é? E os meus filhos vão ser isso, tem qualquer coisa que não me parece que seja simplesmente uma coisa antropológica, uma coisa que... Há aqui uma verdade que para mim me serviu para, não só de consolo, não precisei de fazer o luto, porque eu sinto que este pai está na minha voz, está no meu gesto, e estará no gesto dos meus filhos, na voz, na vida dos meus filhos. Portanto, há aqui uma outra coisa que não perturba aquela sabedoria, aquela tranquilidade daquelas pessoas, esse golpe, que não é um golpe definitivo, não é? Porque os mortos estão aqui presentes connosco, não é? E isso me parece que é importante para ser feliz. A gente tem que inventar uma coisa que não tem solução, tem que inventar alguma coisa que não tem luto possível, não é? Outra coisa é a identidade pura. Os moçambicanos, e eu estou a dizer os moçambicanos, grande parte dos africanos, têm uma ideia de que há qualquer coisa, como vos disse, invisível. Quando chega o Covid, quando aparece o Covid em Moçambique, isso não foi vivido como o drama e a tragédia que nós próprios poderíamos pensar e imaginar em Moçambique. Eu fiz parte da comissão científica
que apoiava o governo a tratar desta epidemia, e posso-vos dizer que a situação foi completamente diferente do que existiu aqui na Europa. Nós tivemos 2.000 mortes em toda a pandemia, desde o princípio até ao fim. Não é? Havia países que tinham 2.000 mortes por dia. Não é? E essas razões são várias, e não vou entrar nisso, mas sei que um dia, este para mim é que é o ponto que eu queria trazer para aqui. Estou no Ministério da Saúde e recebo uma comissão a gente chama os médicos tradicionais, mas são curandeiros, são feiticeiros, são gente que usa outras formas de intervenção de saúde. E eles dizem o seguinte: olha, vocês são cientistas, vocês conhecem esta tal coisa que vocês chamam de vírus. Os nossos antepassados não sabem que doença é que é esta, mas nós queremos pedir uma coisa, é que quando vocês souberem a língua, o idioma deste vírus, ensinem-nos, porque nós queremos falar com ele. Isso parece uma coisa ingênua, mas na verdade há uma conversa que aconteceu entre os genes do vírus e os nossos genes. Houve ali uma negociação que foi feita, não é? Nós fizemos muito, nós, no terreno da ciência, etc., fomos fundamentais, mas se o vírus não tivesse sido sujeito a mutações, e às mutações que depois reciprocamente nós demos resposta, se não houvesse esse acordo, essa conversa silenciosa, nós não teríamos vencido, porque não se trata de uma guerra, não é? Trata-se de uma outra coisa, não é? De um ajustamento. A última história que eu vos vou contar é sobre quando é que a morte acontece, não é? E este é um grande debate entre a comunidade científica desde há muito tempo, mas sobretudo entre quem coloca o cérebro no centro, quem coloca o coração no centro. Eu digo logo que coloco o coração. Quando eu estive no Congresso de Neurologia há uns anos no Brasil, eu disse que colocava o cérebro no centro, agora digo que coloco o coração no centro, mas tenho razões fortes como vindo da arte para colocar realmente o coração no centro. Nós temos uma casa próxima de Maputo e temos 2 cães grandes que vivem naquela casa permanentemente, e um deles ficou muito doente e nós deixamos instruções, porque a situação era dramática, era terminal. Deixamos instruções com um jardineiro que, se acontecesse alguma coisa, ele nos avisasse, e se por acaso fosse a morte do bicho, onde é que o nosso cão devia ser enterrado. E ele mandou uma mensagem às 6 da manhã a dizer: Jumbo morreu. E eu liguei para ele e disse: então, como combinado, podes começar a abrir a cova. E ele disse: abrir a cova? Não, patrão, porque não podemos enterrar o cão. Eu disse: mas porquê é que não podem? Porque ele ainda não, ele morreu, mas ainda está a respirar. Bom, isto para mim era uma coisa estranhíssima, não é? Porque e depois pensei e percebi que não era uma questão de um erro. Ele estava a dizer certo na sua própria cultura, na sua própria língua, na tradução da sua língua materna para português. Há um mesmo verbo para dizer um conjunto de situações, como, por exemplo, desmaio, perda de consciência, um ataque epilético, convulsões. Tudo isso é dito com o mesmo verbo, coafa. Então, a porta, essa morte, perdão, é uma porta que abre para os dois lados. Não se trata de uma ideia de ressurreição, mas é uma ideia de que, como vos disse, uma ideia de que os mortos permanecem vivos. Eu vou chegar ao fim para vos dizer que há aqui uma coisa que, quando eu falei destes telefonemas que eu atendi, agora já estou com saudades, porque a Patrícia atende diretamente no telemóvel, eu já não posso servir de mediador, mas existe alguma coisa que eu acho que devemos voltar a sacralizar, porque não é possível retirar essa carga simbólica da relação que alguém que se aproxima de um médico tem. Nós estamos a fazer uma espécie de regresso à uma coisa que tem milénios, quando a gente se aproxima de alguém que tem poderes mágicos, não é? E que nos entregamos de corpo e alma, não é? Porque isso é revivido em cada família que nasce hoje. Quando a criança cai, se aleija
e vai mostrar o dói à mãe, ou ao pai, ou ao tio, ou ao avô, não interessa o que seja, não é? A intenção dessa criança não é exatamente buscar o consolo imediato para aquela ferida, é muito mais, porque às vezes nem há ferida nenhuma. Ela quer um conforto que é a presença dessa entidade, não é, divina, que afaste o sofrimento e que afasta a dor. A mãe, ou o pai, ou o avô, participa nessa ensinação como se fosse uma coisa que a gente soubesse fazer desde há milénios. E participa nesse teatro, não é? E sopra sobre a ferida e diz, e dá beijinhos e diz coisas, palavras às vezes meio idiotas, não é? E esse jogo partilhado de invenções faz funcionar alguma coisa que é tão eficiente como um medicamento, como qualquer remédio de farmácia, não é? Então, talvez vocês possam, e eu também, como biólogo, apressadamente procurar uma explicação, dizer, mas há ali oxitocina, serotonina, dopamina, não sei o quê. Não, eu não creio que seja só isso. Alguma coisa que temos que admitir e não ter medo de que nos escapa. Há ali uma coisa que é verdade que nada substitui o abraço, nada substitui a voz da mãe ou do pai. E essa presença dos quem amamos, não tem contrapartida nenhuma. E é isso que acho que é preciso dizer na ciência médica, que essa relação que foi aqui focada entre o doente e o médico faz sobreviver essa coisa que é esse momento absolutamente mágico, não é? em que procuramos um consolo de alguma ferida que começou muito antes. Eu quero dizer, a minha mãe estaria muito feliz se eu soubesse que eu tinha sido convidado, já que não fui médico, fui convidado para uma conferência de médicos. Não é? Ela queria tanto que eu fosse médico que a certa altura eu acreditei que eu queria ser médico, que era um desejo meu. Não é? E nas tardes em que eu vivi na cidade da Beira, que era uma pequena cidade nessa altura, ela ficava sentada na varanda, eu lembro-me, e enquanto ela me contava histórias, eu penteava uma escova de cabelo. Ela tinha uns cabelos muito crespos e densos, e aquilo devia ser um bocado doloroso. Aquilo devia ser uma grande chatice para ela, devia ser. E eu não tinha jeito para aquilo, não é? E um dia, ela me perguntou, mas porquê que tanto insistes em me pentear? E eu, a ela que diz isto, eu não sei se eu disse isto, não? Que eu terei respondido para que tu nunca morras. Como se fosse uma coisa das 1001 noites. Enquanto há histórias, há alguém que sobrevive, não é? Parece isto um pouco piegas, parece uma coisa de novela mexicana, não? Mas na verdade, para a minha mãe, aquelas palavras que provavelmente ela própria inventou, foram uma forma dela inventar em mim uma promessa que eu provavelmente nunca fiz, não é? Eu acho que entre nós, eu acho que ela inventou esta história em desespero de causa porque ela começou a ter medo que eu ganhasse o gosto e me tornasse um cabeleireiro, não é? Então acho que essa foi. Ou pior ainda, que eu, de tanto ouvir as histórias que ela me contava, eu me tornasse um poeta que o meu pai, ela dizia que já havia já um poeta em casa já bastava, que era o meu pai. O que posso dizer à minha mãe é que, mesmo sendo escritor, talvez eu seja realmente um médico, e estar aqui convosco é realmente estar entre colegas, e mais importante que estar entre colegas é estar entre amigos, celebrando isto que parece tão simples, mas é o mais importante, é ser feliz juntos. Muito obrigado. De seguida teremos o esperado momento musical e que este ano será particularmente notável porque contamos com a presença de dois colegas. A pedido dos próprios, não adiantarei mais, peço-vos uma grande salva de palmas para os excelentíssimos senhores doutores e guitarristas Francisco Rodrigues e Simão Carvalho.
Som. Depois destas palavras, é uma grande responsabilidade esta atuação. O meu nome é Francisco Albuquerque, não Francisco Rodrigues, e a acompanhar-me na viola está o Simão Carvalho. Nós somos os dois internos, eu em Santa Marta, o Simão em Aveiro, e foi-nos endereçado este convite da parte cultural deste momento musical pela doutora Luísa e pela doutora Ana Galrinho, a quem nós estamos muito gratos por nos terem dado esta oportunidade, um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados, e portanto é com muito gosto que estamos aqui a tocar para vocês. Pronto, porque é uma componente artística que nós temos e que nos sabe muito bem poder partilhar convosco isso. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Vamos a isto? Agradecer também, claro, o convite por estarmos aqui. É a primeira vez que tocamos esta música foi há 10 anos, estávamos nós a entrar para a faculdade, nós viemos os dois de Braga, entramos na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e pronto, já passaram 10 anos desde aí, e estarmos aqui hoje no Congresso Português de Cardiologia a partilhar este momento acaba por ser um momento especial também para nós, e por isso obrigado mesmo pelo convite. Esta é uma música que é sem dúvida uma das músicas mais conhecidas de Fado de Coimbra, é de um autor e intérprete da guitarra portuguesa que é magnífico, o Carlos Paredes, e chama-se Verdes Anos. Vamos tocar agora também uma música que também já tínhamos tocado há 10 anos atrás, chama-se Maio de 78, de Jorge Gomes.
obrigado. O próximo tema é uma música tecnicamente mais elaborada, mas também mais mexida e mais alegre. Chama-se Variações em Lá menor número 1, de João Bagão. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, agradeço a todos os presentes e declaro encerrada a sessão de abertura do Congresso Português de Cardiologia 2024. Desejamos a todos um excelente congresso. Boa noite.